Irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Eu quero honrar o nome do Senhor pelas portas que Ele abre, porque hoje eu estar aqui é improvável. Era improvável eu estar aqui nessa manhã. Deus sabe o que eu passei para chegar aqui. Tudo dizia que não tinha jeito. Mas eu quero agradecer a Deus, porque quando uma pessoa, ela ouve a voz de Deus e ela decide obedecer, o céu se move. E a irmã Gisele, ela ouviu a voz de Deus. E só estamos aqui porque ela obedeceu. Você tem obedecido o que Deus tem mandado você fazer. Porque quando você obedece a Deus, irmãos, Deus falou comigo que tudo que Ele mandasse era para me entregar. Quando você obedece a Deus, você não muda somente a sua história. Você muda a história de uma nação. Você muda a história do mundo. Então, nessa manhã, que você tem um coração obediente. Sabe por quê? Deus falou comigo um dia e mudou a minha história. Filha, quando a pessoa entende que ela nasce na terra e não é sobre ela, é sobre Deus, você vive de forma diferente. Porque quando você chega aqui na terra querendo viver seus sonhos, eu vou fazer faculdade tal, eu vou comprar um carro tal, eu vou casar com um marido tal, você vai viver uma vida de mesmice. Mas quando você vê que no Salmo 139, 16 diz que antes de eu nascer, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias, antes mesmo de viver nenhum deles. Eu tenho que chegar na terra e perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor fez eu nascer? Não é para viver sobre mim, é sobre o Senhor. Eu não estou aqui para agradar a minha vontade, porque minha vontade é trapo de imundícia. Eu estou aqui para agradar o céu. E o Senhor falou comigo que se você está aqui, palavras aqui nesse lugar vira decreto. Você vai sair daqui debaixo do decreto do céu. O Senhor disse que a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter entrado aqui de um jeito, mas você vai sair de outro. O Senhor escolheu um por um. Você acha que você está aqui por um acaso? Que você caiu aqui de qualquer maneira? Não! O céu te trouxe para mudar a sua história. Até ontem você podia não ter maturidade, mas a partir de hoje você vai ter. Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Gisele, pelo convite feito, pela vida da pastora Priscila, que tem sido um instrumento de Deus. Eu recebi o convite. E quando eu recebi o convite, o meu coração abriu. Eu não quis saber o valor da passagem, porque eu não estou agarrada com dinheiro, eu não estou agarrada com o valor de nada. Porque quando você entende que você vive e é Deus que é dono da sua vida, Ele faz acontecer se é projeto dEle. Eu não tenho que perguntar, eu só tenho que obedecer. E quando eu recebi o convite, falei com a minha irmã, vão à caravana, porque é assim que Deus faz. Ele não leva você sozinha, não. Ele leva muita gente com você. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Quando você obedece a Deus, você leva uma multidão para ser abençoado junto com você. Junto com você. Jesus, quando estava indo para a casa de Jairo, para curar a filha dele, no meio daquela multidão, a mulher do fluxo de sangue foi curada. O seu milagre tem gerado milagre na vida de outras pessoas. E eu recebi o convite e me alegrei. E como crente, o que a gente faz? Vou começar a me preparar. Vou buscar do céu, porque cada alma aqui é muito importante para Deus. Teve um alto preço para que nós pudéssemos ter direito. Quando você recebe um convite, é algo muito sério. Essas almas aqui passam a ter responsabilidade na palma das suas mãos, porque você tem que estar ligado no trono para entregar o que Deus mandar. E aí eu comecei a orar. Você sabe o que me aconteceu, irmãos? Fui
acometido de uma enfermidade. E ele caiu em cima de uma cama sem poder andar, sem poder quase nem orar, porque a dor era tanta que eu não conseguia mexer na cama, eu não conseguia andar. E eu contava nos dedos os dias, Senhor, falta tantos dias. E eu quero te buscar, eu quero me consagrar, eu não consigo levantar da cama. Cada dia que passava mais doente, eu estava ficando. Mas eu cria que antes de acontecer aquilo, o Senhor tinha me convidado, era Ele que estava no projeto. Peguei chikungunya. Irmão, eu nunca vi tanta dor, tanta dor, tanta dor. Quando deu 8 dias que eu estava em cima de uma cama, eu deitei de um jeito e acordei curada. E eu falei assim, glória a Deus, contei nos dias. Se eu não me engano, faltava 3 ou 10 dias para o congresso. Eu falei assim, agora eu vou ter tempo de buscar o Senhor. Só que eu não sabia, irmãos, que a minha família toda ia ser acometida pela enfermidade ao mesmo tempo. 8 pessoas na minha casa. Estava faltando gente para cuidar um do outro. E a minha mãe tá ali, a anciã da live, 77 anos ela faz, dia 21. Era a primeira a chegar na sala da live, com uma alegria de sonhar que ela estaria aqui. Aquela enfermidade acabou ela. E quando eu acordei, que eu vi ela deitada, porque minha mãe acorda muito cedo, eu já logo corri com ela para o hospital. Quando eu chego no hospital, ela quase nem conseguia ficar sentada e nem abrir o olho. E os médicos viram e falaram assim, o caso dela já é internação. E não tinha nem vaga. Eles falaram, a gente vai deitar ela na maca. E vamos aguardar para ver se surge uma vaga. Isso era de manhã. Minha irmã, com meu sobrinho também lá. A minha outra irmã, cuidando dos meus outros irmãos em casa, eram 8 pessoas doentes. E a gente ali naquele hospital. E aí quando eu entro, o médico passa o medicamento para minha mãe. Eles arrumam uma maca para deitar ela, irmãos. Uma enfermeira entra dentro do quarto com os medicamentos e vira para mim e fala assim, eu não deixaria minha mãe aqui. Eu tiraria ela daqui agora. Isso aqui, se ela ficar aqui vai ser muito pior para ela. Se eu fosse filha dela, eu olhei e falei, Jesus, o que é isso? Eu dentro do hospital para cuidar da minha mãe e a mulher mandando eu tirar ela daqui. E o médico mandando internar. Aí eu já sabia, eu tinha que entrar num secreto com Deus. E aí eu fiquei no secreto e falei, Deus, eu preciso de uma resposta. E enquanto eu precisava da resposta, eu falei para ela, vai medicando a minha mãe. Medica ela aí que depois eu tiro ela daqui. E eu fui falando, Deus, me responde. E ela virou para mim e falou assim, hoje a gente não pode fazer nada. A gente não pode cuidar dela, a gente não pode correr atrás de exame, a gente não pode correr atrás de internação, porque aqui está lotado. Você corre atrás de tudo. E eu ali naquele hospital, correndo atrás de tudo, o dia inteiro, e orando, Senhor, me fala. Eu tiro a minha mãe e eu deixo ela aqui. Os exames dela ficam prontos, eu corro atrás do médico, e eu falei assim, doutor, eu acho que eu vou tirar a minha mãe. Ele encostou na parede e virou para mim e falou, não faça isso com ela, ela não aguenta ir embora. E se ela for embora e ela precisar voltar, não tem jeito de aceitar ela mais, não faz isso. Naquela hora eu entendi que era a resposta de Deus para minha vida, porque eu vi a sinceridade no coração daquele homem. Eu falei com ele, eu fico com a sua palavra, doutor, e a minha mãe vai permanecer. E ali ela ficou até eles arrumar um quarto e internar ela. Era tanta gente que minha mãe ficou na cozinha de um quarto. Era um quarto que tinha uma cozinha, ela ficou no quarto, ela ficou na cozinha. E no outro quarto ficou outros pacientes. Mas até o lugar o Senhor preparou, porque tinha uma portinha que separava o quarto dessa cozinha. E ali eu fiquei com a minha mãe. E quando chegou a hora da live, do Levanta-te Esther, eu falei, mãe, eu vou colocar live para você. Mas eu já tinha feito uma chamada de vídeo para minhas irmãs ver minha mãe. Ela não conseguia abrir o olho, ela não conseguia conversar, ela não conseguia segurar o celular. Na hora do Levanta-te Esther, coloquei a live e coloquei o celular na mão dela. Quando eu olhei, ela já tinha deixado o celular cair em cima da cama. Eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que hoje ela não vai assistir porque ela não está aguentando. Mas eu vou assistir aqui. Coloquei a cadeira juntinho da cama dela, ela virou pro canto e foi dormir. E eu fiquei assistindo aquela live mais ou menos 1 hora ou mais de 1 hora. Já tinha apagado a luz do quarto e eu poderia ter deixado a minha mãe dormindo, que ela estava quietinha, dormindo. O Senhor falou comigo assim, olha como que ela está. Assim que acabar a live. Aleluia! Eu fui olhar, irmãos, minha mãe já estava toda gelada.
no outro dia de manhã e dá alta pra gente. Só que eu viveu outra etapa em casa, porque faltava só menos de uma semana pra gente estar no Levanta-te Esther. Irmãos, todos os dias que eu acordava, minha mãe estava pior. Mas quando lá no hospital eu orava para ela, o Senhor me renovou e eu comecei a falar em línguas e o Senhor me deu a interpretação e Ele falou: eu vou te levar naquele lugar para você testemunhar. E eu agarrei com aquela palavra todos os dias. Quando eu via minha mãe acordando cada dia pior, eu falava: eu vou chegar em Goiânia, porque Deus me disse. E o crente, ele não olha as circunstâncias. A gente vive pela fé. O médico falou: agora você tem que correr atrás para ver se ela não está com trombose, porque se ela tiver internação. Eu falei: Deus, para quem ressuscitou, trombose não é nada. Vamos lá. Falei: Jesus, eu estou entrando, posso entrar com minha mãe? E eu fiquei: Deus, o milagre. Quando chegou lá o médico: pode ir embora, isso é só chikungunya, inchaço do chikungunya. Irmãos, até um dia antes da viagem, a minha mãe não levantava da cama. Ela não levantava. Mas no dia da viagem, o Senhor falou comigo. Quando Naamã teve que dar 7 mergulhos, eu entendi que era naquele dia que ela ia levantar da cama. E ela levantou. Pegamos um ônibus, meia-noite de Caratinga. Minha mãe dentro de um ônibus. Irmãos, se isso não for Deus, é o quê? Pegamos um ônibus meia-noite, paramos num ponto que eles nos deixou. Fomos comemorar o aniversário da amiga que estava junto com nós. Tem um bolo dentro do ônibus, a pastora Priscila trouxe. Nós no meio da rua cantando parabéns. Depois nós fomos para o aeroporto. Do aeroporto nós chegamos lá umas 8 horas. O voo saiu 2 horas da tarde. E a minha mãe lá. Firme e forte. Pegamos o voo, primeira vez, irmãos, ainda, que nós andamos de avião. Minha mãe, nós três, gostou demais. E nós fomos e chegamos aqui, irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus ainda confunde a medicina. Deus ainda ressuscita. Deus cura. Ele salva. Ele batiza. Porque Ele não mudou. Ele continuou operando o milagre. E o Senhor falou que nenhum de nós que está aqui só vai sair daqui do mesmo jeito se quiser. Porque o céu está aberto. Ele falou comigo: o tamanho da sua luta é o tamanho do que eu vou fazer naquele lugar. Luta é termômetro de crente. Quer saber se vai ter vitória? Passa pela luta. Não murmura. Quando a luta vem, você fala assim: Deus, o que eu vou viver é grande demais, porque essa prova aqui é forte. Luta é termômetro, irmãos. E eu falava com Deus: Deus, eu não tenho tempo de preparar a palavra, porque eu acordava cedo e tomava conta da minha mãe o dia inteiro. Deus virou e falou assim: a palavra é o testemunho, é o que você está vivendo, a adversidade. Para falar do meu nome tem que viver, se não viver não adianta falar. Para você estar aqui na frente, para a irmã estar pregando o que ela pregou, ela primeiro teve que viver. Como vai querer ser usado por Deus e não querer passar pelo processo? Deus, quando Ele te faz a promessa, Ele não te conta o processo. Porque se Ele te contar, você foge dele. Deus não contou para José: ô José, você vai ser governador, mas vai ter cisterna, vai ter cadeia, não, escravo, não. Deus não conta, porque Ele sabe que senão a gente corre. Suporta o processo para você viver o projeto. E o Senhor falou comigo no livro de Ana. Ana, eu não vou ler, irmãos, porque o tempo já está estendido, mas creio que todos conhecem a história de Ana. Deus falou muito ao meu coração. Ana, o que me chama mais atenção nessa passagem de Ana que fala assim: e Deus encerrou a madre de Ana. Ana nasceu estéril. Deus encerrou a madre dela.
Você sabe por que Deus encerrou a madre dela? Porque quando Deus quer fazer algo grande na sua vida, Ele encerra até você entender qual que é o propósito. Porque se Ele te entrega antes, você vive coisas naturais. E o Senhor quer que você viva coisas sobrenaturais. Ele quer que você mude de patamar. Então quando você começar a passar por uma luta, você não pergunta por que Deus, eu. Tanta pessoa foi para carro zero, vive isso, os filhos não dão problema, mas por que eu? Pergunta pra quê, Deus? Pra quê? Porque meu filho vai sair daquela droga para resgatar outros. O seu marido vai sair dessa condição. Podia ele estar na frente para pregar para outros. Pergunta pra quê e não por quê. E Ana era humilhada, afrontada todos os dias por Penina, que tinha filhos e ela não tinha. Ana orava, chorava, subia em Siló todo ano para fazer seu sacrifício, e ela descia de lá do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Ela ainda não tinha tido maturidade. O que mudou a história de Ana? Quando ela entendeu que a vida dela não era sobre ela, era sobre o Senhor. E ela desceu de lá e fez a oração diferente. Sabia que existem orações que não são respondidas porque você ora conforme o desejo do teu coração. Não acontece, porque Deus te livra. É verdade. E a oração, se Deus te respondesse, ia virar maldição. Então o que Deus faz? Ele faz você entender a oração que está no coração dele. Porque ele não muda. Ele muda qualquer situação, qualquer momento. Se ele não mudou ainda, é porque ele precisa mudar você. E aí o que aconteceu? Ana entendeu que o filho não era para afrontar Penina. Você está querendo bênção para passar perto do seu vizinho? Para falar, você tem, eu também tenho. Você está querendo bênção para mostrar para sua família que você saiu de uma condição de humilhada? Não! Tudo que acontece na nossa vida tem que ser sobre Ele. A glória é dele, é por Ele e para Ele todas as coisas. Não é sobre mim, não é sobre a minha vontade. E quando Ana falou, Deus, eu vou gerar, mas é para ser seu. O meu filho eu vou dar para o Senhor. O Senhor falou, agora eu abro a sua madre. Porque o povo tinha corrompido, irmãos. O povo estava sofrendo na mão dos filisteus. E o Senhor, toda vez que o povo dele está sofrendo, o Senhor levanta alguém para ser o libertador daquele povo. Samuel foi o único sacerdote, juiz e profeta daquele tempo. Ana não gerou qualquer filho. Qual que é o nome dos filhos de Penina? De Ana nós sabemos que é Samuel. Penina, sabe quem que ela foi? Instrumento para gerar o milagre de Ana. Ela foi um instrumento. Qual o instrumento que está sendo usado na sua vida para gerar o seu milagre? Qual que é a sua dor hoje? Vai aí comer. O que você está vivendo vai gerar o seu milagre. Mas não é qualquer milagre. É milagre para mudar o mundo. A luta que eu passei é para testemunhar para vocês que Deus ressuscita. É para você saber que Deus cura. Que quando você chegar lá na sua casa, que você vê uma luta, você vai saber. Aquela irmã falou que Deus levantou a mãe dela. Que Ele continua curando, salvando e libertando. Olha para a sua dor hoje. É ela que vai te levar a viver o seu milagre. Irmãos, você tem que ter uma preocupação na terra. Ser conhecido no céu. Se você é conhecido no céu, a terra te apresenta. Deus que precisa te conhecer, ninguém precisa te ver aqui na terra. Você precisa ter
conhecimento no céu. Porque a última palavra não foi daquela enfermeira. A última palavra não foi daquele médico. A última palavra foi de Deus. E Deus falou que estava trazendo nós aqui. Mas que esse levanta-te, Esther, não era como os outros demais. Os outros teve a porção para aquele tempo. Mas que hoje o Senhor estava tendo novidade. O Senhor falava comigo, filha, é um novo tempo que vai acontecer aqui na terra. E aquele que estiver disposto a viver céu na terra. Você sabe por quê, irmãos? Eu converso muito com Deus. Eu converso muito com Ele. E Ele um dia falou comigo assim: você não é da terra. Você está passando pela terra, mas você é do céu. E Deus manda te falar: você não é da terra. Você está passando pela terra. Decreto na sua vida venha do céu. Decreto na sua vida venha de Deus. Não importa se amanhã você vai sair daqui, se você vai ter que ir no tribunal. Não importa se você vai ver seu filho na mesma situação. Não importa se o seu marido. Decreto de crente vem do céu. Não vem da terra. Não vem da terra. Eu não esmoreci em nenhum momento daquela luta. Um irmão num quarto, o outro no outro, um cunhado num quarto, uma irmã no outro. Eu sabia, vamos orar, mãe. E nós orava 3 vezes ao dia, nós cantava louvores e nós lia a Bíblia. Porque se você quer ter um momento para provar que você é crente e que você adora, é na prova. Adorar na abundância é muito fácil. Levantar a mão quando você está na prova é adoração. Você sabia que adorar a Deus é diferente de louvar? Louvar é gratidão pelo que Ele fez. Você louva agradecendo pela cura, pelos bens, mas adorar é quando tudo diz que não. É quando a morte bate na porta da sua casa querendo entrar. E você fala: eu te adoro não pelo que tu és. Eu te adoro pelo que tu... Eu te adoro não pelo que tu faz, mas eu te adoro pelo que tu és. Você já aproveitou essa oportunidade, dessa prova para adorar a Deus conforme Ele quer? Ou ainda você está na fase da murmuração? Murmuração mata crente. Murmuração faz crente não entrar em terra prometida. Deus falava lá que a terra manava leite e mel. A terra já estava preparada, mas o povo não entrou. Por quê? Porque eles só viam a dificuldade. Irmãos, Deus quer mudar a sua mentalidade nessa manhã. Ele quer trazer a maturidade que vem da eternidade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem resposta para tudo. E a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que dia que Ele nos enganou, Ele falou ainda mais: se passares pelas águas, eu passarei contigo. Se pelo fogo tu passares, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Mas o Senhor falou mais comigo. Ele falou: eu não quero mais meus servos com água até no tornozelo. Crente que tem maturidade, ele mergulha em águas profundas. Água até no tornozelo, você só molha o pé. Mas quando você mergulha, você sente Ele na profundidade. E lá na profundidade, Ele revela segredos que Ele não conta para ninguém. Mas Ele só conta para aqueles que estão dispostos a mergulhar. Irmãos, essa era a palavra que Deus tinha para nós nessa manhã. Não importa a forma que você entrou aqui, você só vai sair daqui do mesmo jeito se você não quiser mergulhar nessa água profunda. Ele te convida. Vamos ficar de pé e nós vamos orar para aqueles que querem hoje mergulhar nessa água profunda. Nós vamos orar hoje para aquele que quer ter intimidade profunda com Deus. É aquele que vê o céu aberto. E Deus falou comigo: filha, se tu soubesse que eu vou abrir o céu naquele lugar, e os anjos vão descer e subir entregando resposta. E os anjos vão descer e subir entregando
sua bênção. E comece a clamar e pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero águas mais profundas. Eu quero ter um relacionamento de intimidade. O Senhor falou comigo que a maturidade, ela só chega se tiver intimidade com Ele. Para você ter maturidade, você tem que andar com Ele. Você tem que falar com Ele. Você tem que ler a palavra dEle. Você tem que louvar a Ele. Maturidade não chega com você sentada no sofá esperando. Maturidade, ela chega quando você abre o seu coração e está disposto a buscar e a falar com aquele que quer te dar maturidade. Você está entendendo que Deus está te levando a um nível mais profundo nessa manhã? Você está entendendo que você vai sair daqui e sua vida nunca mais será a mesma? Porque as lutas não vão te parar mais. As lutas não vão te paralisar mais. Porque quando você olhar para a luta, você vai ver um combustível para o seu milagre chegar. Você vai olhar para a adversidade como oportunidade. Porque Peninha, ela gerou o milagre de Ana. E você vai sair daqui hoje gerando o seu milagre. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor cumpriu na minha vida tudo que o Senhor disse. O Senhor disse que eu viria, mas que todos que deram nome iam vir, inclusive a minha mãe. E nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te glorificar. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor disse que trouxe cada uma aqui para mudar a história da vida delas. Então, Pai, que elas possam alcançar essa maturidade nessa manhã, que elas venham mergulhar em águas tão profundas e a vida delas nunca mais serão a mesma, porque hoje elas entenderam que elas nasceram com um propósito estabelecido antes mesmo delas serem geradas no ventre de suas mães, porque a tua palavra diz que o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias. Então o Senhor nunca é pego de surpresa, e tudo que acontece na nossa vida o Senhor continua no controle. O Senhor nunca perde o controle. E eu coloco a vida dessas irmãs diante do Senhor, porque eu sei, Pai, que a irmã Gisele vai receber mensagens contando que em vidas foram transformadas. Sabe por quê, irmãos? Muitas que estão aqui, o seu milagre ainda não chegou, porque quando você chega em casa, você não profetiza, você murmura e reclama. E Deus manda te falar: olha para aquela situação impossível lá na sua casa e começa a declarar: esse homem é do Senhor Jesus, o meu filho é do Senhor.